continuar um bocado a mensagem que o Gaspar começou, vou-vos contar uma história que eu estava num dos meus devocionais, estava a ler, se calhar alguns leram também, uma discussão entre dois homens num parque de estacionamento, dois que tinham que ser homens, não é? Num parque de estacionamento, a discutirem um com o outro, não é? E a falarem acerca de que o carro estava a estorvar, ou de sair, e mais isto, e mais isto. A situação não era má, não era necessariamente boa, mas pior era que era no estacionamento de uma igreja, não é? E às vezes nós entramos e saímos e ouvimos as mensagens. Tiago fala que se nós não a praticarmos não tem grande valor, não é? Por isso o meu desafio sempre, e o meu desafio é, pela graça de Deus, tornar a mensagem mais inteligente, inteligível e fácil possível para vocês guardarem, mas também espero que de alguma forma para vocês viverem. Amém? Amém. Alguns amém. Bem, isso é bom, já começamos bem com alguns. Hoje eu queria partilhar convosco este mês chamado o mês em especial que vamos tocar em missões. Não vai haver necessariamente este ano uma conferência missionária, vai haver várias mini conferências durante as próximas semanas. E por isso eu queria iniciar este tempo pensando particularmente na chamada de Jesus para os seus discípulos, eu acredito também para cada um de nós. Então, pensando um pouco em Jesus, não é? Porque é a única razão que nós estamos aqui. E Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu a dois irmãos, Simão, chamado Pedro e André, seus irmãos, os quais lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. E eles, deixando as redes, seguiam-no. Adiantando-se ali, viu outros dois irmãos, mas Jesus andava atrás de irmãos, Tiago e João, seu irmão, num barco com seu pai Zebedeu, consertando as redes. E também os chamou, e eles também seguiam. É muito interessante este episódio, né, que está descrito nos três evangelhos, à exceção do livro de Lucas. Os outros três citam as mesmas referências, fazendo particularmente referência a esta afirmação de Jesus: vinde após mim, eu vos farei pescadores de almas. Mas claro, estava a chamar pessoas, discípulos. E este é um pouco o que eu quero hoje falar. Estava a questionar-me a mim próprio o que é que eu deveria chamar esta mensagem, se simplesmente chamá-la se é um discípulo, ou se devia dizer se é um discípulo verdadeiro. Eu achei que isto seria uma repetição de uma ideia, porque se nós somos um discípulo, temos que ser verdadeiros. Senão não somos discípulos, não é? Eu acho que na língua portuguesa existe, isto é uma redundância, mas só isso, há outra, não importa. Mas teríamos a repetir a mesma coisa, não é? Basicamente, a importância de sermos um discípulo de Jesus. E é nesta ideia. O que é que está envolvido nesta ideia de sermos discípulos de Jesus? O que é que realmente é nos pedido para nós ao sermos discípulos de Jesus? E pensando nestes 4 pescadores que nós falamos aqui, quais seriam as implicações que existem para nós? Eu nesta semana fui profundamente tocado pelo testemunho de um jovem que por acaso tinha passado ao lado, por alguma razão, e eu nunca tinha deparado com a história dele, até que depois de ver aquela reportagem que deu na RTP2 na terça-feira à noite, e eu depois me dei com um livro da Voz dos Mártires, que só falava sobre a vida deste jovem de 26 anos que foi morto numa ilha em frente à Índia, a Ilha Sentinel. Um rapaz de 26 anos, na flor da idade, filho de médicos, e que estava a estudar para ser engenheiro, e decidiu, num ato incrível, eu vou falar um pouco da história dele mais à frente, de deixar tudo, ir para a Índia, para ir às Ilhas Andamão, para alcançar o povo Sentinel. São somente 200 pessoas que não estão com ninguém e que vivem numa ilha completamente alheios do mundo exterior. Ninguém pode visitar a ilha. Sempre que pessoas têm chegado lá até para oferecer coisas, e eles atacam-nas.
E a história deste rapaz fez-me pensar muito o que o amor por Jesus é capaz de nos levar a fazer. E não falarei mais à frente. Mas quando eu penso nestes discípulos de Jesus, nestes homens que deixaram tudo para seguir Jesus, a primeira coisa que me vem à memória é claramente esta ideia de abandonar as redes, não é? Abandonar as redes que têm a ver com mudar a nossa forma de viver. Na linguagem de Jesus, isto chama-se o arrependimento, que é uma mudança de mente e uma mudança de direção na nossa vida. É nós entendermos que precisamos, não podemos esperar seguir Jesus fazendo as mesmas coisas. Tem que haver um momento em nossa vida em que tem que haver um arrependimento verdadeiro que acontece na nossa vida, em nosso coração. Tem que haver um dia de novo nascimento. Há pessoas que dizem assim: eu sempre andei com Jesus. E tudo bem, mas eu creio que há um momento em que tu tens que ter um encontro com Jesus. Tal como quando tu nasceste na tua vida, tiveste um dia de nascimento, também a Bíblia fala que tem que haver um dia em que nós nascemos de novo, em que nós temos um encontro com Jesus. E estes discípulos tiveram que ter este encontro. Estes discípulos tiveram que ter este momento em que se arrependeram, em que renunciaram, reconheceram, confessaram o seu pecado, sentiram a miséria das suas más escolhas e abandonaram o pecado e voltaram-se para Deus. E esta é uma mensagem inicial para tu seguir Jesus. É tu perceberes que estás na direção errada. Tu não vais seguir Jesus se tu achares que estás bem. Tu não vais seguir Jesus se achares que tudo bem contigo, podes melhorar um bocadinho mais. Mas não, tu tens que chegar a um momento em tua vida em que tu tens que sentir a miséria das tuas escolhas e perceber que tu tens que mudar de direção na tua vida. Isso é arrependimento. Isso é tu perceberes que a menos que vá na direção de Deus, tu não te arrependestes. E isto tem que acontecer. Não é necessariamente estar numa igreja ou vir a uma igreja, é importante, é parte do processo, mas isto é muito mais do que isso. É tu mudares o teu dia-a-dia numa direção. E estes discípulos tiveram que fazer isso, abandonaram as redes. Jesus falava isto tantas vezes, não é? Que aquele que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. E estes homens tiveram que renunciar a muitas coisas. O seu conforto, que lhes era familiar, a sua segurança, por algo muito incerto. Eles não sabiam para onde iam, mas sabiam com quem iam. E talvez quando tu segues Jesus, talvez vais encontrar momentos assim. Tu não sabes para onde tu vais, mas tu sabes com quem tu vais. E talvez isso seja o mais importante para ti e para mim. Porque mesmo que tu não sigas Jesus, tu não sabes para onde é que vais. Mas tu, quando estás com Jesus, tu sabes com quem vai contigo. Quem vai contigo. E eu acho que isso é muito significativo. Não é? Aqui há umas semanas atrás estava passando uns dias difíceis. Um dia bastante difícil. Naquela manhã fui interrompido com uma mensagem que dizia assim: Deus está contigo. E nós sabemos isto, não é? Quem é que não sabe que Deus está contigo? Mas podes ver o nosso crescimento. Aquela mensagem fez toda a diferença na minha vida naquela manhã. Então, mas tens de chegar a este ponto de que tu percebes que tu precisas deste Deus, não é? Deixaram as suas carreiras, os seus amigos, a sua segurança, o seu conforto. Tinham que se arrepender, abandonarem o seu pecado. É interessante que no mundo que estimula tanto a autoproteção, cuidarmos de nós próprios, divertirmos-nos, protegermos-nos, cuidarmos de nós, Jesus traz uma mensagem tão estranha. Quem ama o pai ou mãe mais do que a mim não é digno de mim, e quem não ama o filho ou o filho mais do que a mim não é digno de mim, e quem não toma a sua cruz. E também num outro livro, em Lucas, diz que quem ama a sua vida mais do que a mim não é digno de mim. E todos nós temos muita dificuldade com isto. Eu tenho dificuldade. Porque eu amo a minha vida, o meu conforto, o meu sentir-me bem. E tantas vezes, não é? Na altura em que eu sou a ser pressionado, não é? Na altura em que nós estamos ali no meio da pressão, nós tendemos a dizer que acreditamos, mas é aí que nós mostramos o que verdadeiramente acreditamos. Então eles tinham que realmente abandonar o seu pecado. E tinham que mudar a sua vida, perceber isto, não é? Perceber que a glória do Rei estava além da sua agenda.
será que Jesus tem direito para mexer na minha agenda? E tantas vezes eu fico parado nisto, né? Porque todos nós temos as nossas agendas pessoais, os nossos projetos pessoais, e quando temos uma interrupção, alguns de nós não gostamos de ser interrompidos, não é? E reagimos logo àquilo. Nós precisamos de perceber que a agenda do Rei é mais importante do que a nossa agenda. A glória de Deus é muito mais importante. Então o que nós percebemos é que nesta mudança de vida, e eles realmente fazem várias escolhas. E eu, ao pensar nisto, eu estava... seguir Jesus, digo eu aí, passa por estarmos dispostos a agarrarmos frouxamente as coisas do mundo, a carreira, as possessões, os títulos, as famílias, os amigos e a nós próprios, para agarrarmos firmemente a pessoa de Jesus. Então é muito importante o que Jesus, quando faz esta proposta de nós renunciarmos a tudo para sermos seus discípulos, é uma proposta radical, é verdade, mas é uma proposta basicamente onde é que o nosso amor tem que estar, não é? Aquele amor que é apaixonado, aquele amor que realmente brilha na nossa vida, não é? Ou seja, nós não podemos agarrar firmemente as coisas que temos neste mundo e agarrar firmemente Jesus. Então a proposta que eu acho que Jesus está a fazer, basicamente, é amarmos as coisas de uma forma frouxa, ou seja, de uma forma não comprometida, de uma forma que quase não podíamos chamar amor, mas amarmos a Jesus e o que Ele tem para nós. E eu acho que isto é muito revolucionário, porque é isso que Jesus estava a falar aos seus discípulos. Não é? A ênfase também não é tanto em nós abandonarmos coisas, mas é o nós valorizarmos aquilo que nós estamos a abraçar. Quando tu entendes que Jesus é pérola de grande valor, então tu não queres saber de mais nada. Quem gosta de relógios? Alguns homens gostam de relógios. É interessante o que pessoas podem dar por relógios. Há relógios que custam milhares de euros. Os olhos da cara, não é? E há pessoas que custam pelo menos mais do que um par de óculos, não é? E há pessoas que são capazes de estar dispostas a dar muito por aquilo. Porquê? Porque amam aquilo. Aquilo mexe com o seu gosto, o seu desejo, e dão por aquilo. E quando nós conhecemos Jesus, não é que as outras coisas deixam de ter valor, não é que os outros relógios deixam de funcionar. Mas há um relógio. E quando nós conhecemos Jesus, o que Jesus estava basicamente a dizer era que, quando nós o conhecemos, então Jesus torna-se a coisa mais importante para nós. E porquê que também? E quando Jesus é a coisa mais importante, então a nossa vida vai ter um norte, vai ter uma bússola que nos vai dar direção. Já alguém já usou bússola aqui na igreja? O pessoal que estava nos raios. Bússola é muito interessante, não é? Agora que ninguém usa bússola, dizer que é essa. Aí estamos no caminho também, é verdade. Agora, a bússola é interessante porque a bússola basicamente te mostra a direção para onde deves ir. Agora, há uma curiosidade com a bússola. Não sei se vocês sabem, mas se vocês tiverem algumas interferências naquela bússola, ela não vai fazer a leitura correta. E há muitos de nós que temos muitas interferências na nossa vida para deixarmos que Deus funcione 100%. Ou seja, dizemos que seguimos Jesus, que temos a bússola de Jesus, mas as interferências que temos à nossa volta impedem de nós fazermos uma leitura correta. Quando nós temos Jesus, sabemos que vamos chegar lá. A primeira coisa que os discípulos tinham que perceber era que Jesus é a pérola de grande valor. Eles podiam abraçar. Então eles abandonaram tudo. Esta é a primeira ideia num discipulado. É que nós temos que abandonar. A segunda deles é ir até Jesus. Ir até Jesus.
Um verdadeiro discípulo vive alegremente dependente da sua graça. Jesus escolhe os seus discípulos. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós. Esta era uma técnica muito própria naquela altura, porque naquela altura não eram os discípulos que escolhiam os mestres, mas eram os mestres que escolhiam os discípulos. Nós percebemos isso em algumas profissões também. Em algumas pessoas que são muito importantes em certas artes ou até em certas capacidades, não é? Quando existe, por exemplo, questões de doutoramento, normalmente a pessoa que vai supervisionar o doutoramento tem que escolher ou tem que aceitar a escolha que lhe foi proposta. Porque aí uma pessoa que é muito, muito boa não vai querer qualquer discípulo. Imaginando, por exemplo, Souto Moura ou qualquer arquiteto desse, não iria aceitar qualquer arquitetozito para ser estagiário com ele. Ele vai escolher os melhores. Se ele quiser, ele vai à escola e diz assim: olha, qual é o melhor aluno que tens aqui para me acompanhar? Jesus também é interessante que naquela altura era assim. Os mestres é que escolhiam os discípulos. Agora, pensando em Jesus, quem é que ele escolheu? Os melhores? A nata da sociedade do século I? Os mais capazes? Acham? Não. E quem escolhe hoje? A ti e a mim. É interessante Jesus quando fala isso, quando ele diz: não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós. E esta é uma ideia tão interessante. Ter esta consciência, não é? Que é Jesus que nos escolhe. No livro de Efésios lemos que também nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Ou seja, tu não és uma última ideia de Jesus. E ele não teve... Bem, faltam discípulos, vou agora escolher. Ou seja, bem, julgando bem aqui pelo esquema, faltam aqui 3 ou 4. Quem é que está por aí? Não. Quando é que nós somos escolhidos? Antes da fundação do mundo. Na mente de Deus, na mente do nosso Deus, Ele te escolheu a ti e a mim antes da fundação do mundo. E isto é verdadeiramente incrível. E a ideia principal não é porque em nós haja uma capacidade, mas Ele nos escolheu para sermos pescadores de homens. Ele te escolheu porque Ele sabe que tu te podes tornar como Ele. Que são boas notícias. Tu te podes tornar como Ele. Quem é que acha que pode ser como Jesus? Ninguém. O que estamos aqui a fazer, gente da igreja? Nós podemos ser como Jesus. Se não aceitarmos isto, não vamos dar o primeiro passo. Eu não estou a dizer que tu vais ser como Jesus. Tu podes ser como Jesus. E esse é o teu alvo. Se não tiveres isto como um alvo em tua vida, o que é que tu vais começar? Vais ser como quem, afinal? Bem, espero que não queiras ser como eu, porque senão vais estar em maus lençóis em alguns dias. Ou em muitos dias. A chamada de Jesus é para nós sermos como Ele. E Ele acredita, não porque tu tenhas capacidade, mas porque Ele é capaz de fazer isso em ti. Então Jesus te chama ao seu lado, simplesmente passar ao seu lado, para caminhares com Ele. Na imagem da videira é para estar ligado à videira, para dar fruto, ligado a Jesus. É interessante quando Deus escolheu esse propósito, sermos pescadores de homens. Às vezes nós pensamos, bem, realmente Ele escolheu bem Pedro, por exemplo. Ele falava bem. Também falava demais. E quando Pedro nega Jesus, não é? E Jesus depois o encontra e lhe pergunta: amas-me, Pedro? Não é? O que ele está basicamente a dizer é: gostas de mim? A primeira vez. A segunda vez, gostas de mim? E para nós, realmente tu me amas, Pedro? Eu acho que Jesus sabia bem quem era Pedro. Jesus sabia quem era Judas, o traidor. Sabia quem era Tomé, o que nós chamamos de incrédulo, mas todos eles eram incrédulos, afinal. Bem, Jesus sabe muito bem quem nós somos. Ele não nos escolhe por aquilo que nós somos, mas por aquilo que Ele vê que nós podemos ser.
Eu espero que hoje tu acredites que eu posso ser como Jesus. Graças a Deus. Diz à pessoa ao teu lado, eu posso ser como Jesus. Amém. Graças a Deus. A pessoa que está a pensar, será que devo dizer isto? Bem, eu acho que sim. Eu acho que tu podes ser como Jesus, porque esse é o projeto de Jesus para ti e para mim. Agora, passa a terceira coisa, passa por seguir Jesus. Se me amares, dizia Jesus, guardareis os meus mandamentos. O discípulo não é superior ao seu mestre, mas todo o que for perfeito será como o seu mestre. Então, o alvo é tu te tornares como o teu mestre que é Jesus. Isso passa por nós estarmos ao seu lado. E é interessante que às vezes, quando olhamos para os dias de Jesus, percebemos o quão é desafiante nós abraçarmos isto. Também percebemos que o importante de Jesus não era tanto o quanto nós sabíamos, o quanto nós conhecemos, mas o quanto nós conseguimos traduzir em vida aquilo que nós conhecemos de Deus. Porque eu penso que todos nós sabemos mais do que o suficiente para vivermos melhores como discípulos de Jesus. Então o meu propósito é que Deus traga à tua mente, cada dia, o que tu conheces de Deus, para tu viveres. E percebes que o alvo da instrução não é conhecimento. O alvo da instrução, diz o apóstolo a Timóteo, é o amor. Amor. Porque se tu não amas, não conheces Deus. E nós precisamos de traduzir esse amor em uma autêntica e genuína preocupação. Seguir Jesus passa por realmente abraçar o que Ele tem para a tua vida. E às vezes dar um passo em frente. Então o que nós percebemos é que a última parte que é interessante, que não encontramos aqui no livro de João, é que quando nós somos discípulos, nós levamos as pessoas até Jesus. E dizia André, irmão de Simão Pedro, os dois que o viram a Jesus e o haviam seguido. E este achou primeiro Simão e lhe disse, achamos o Messias, e levou-o até Jesus. Este é um mês em que nós temos muita oportunidade de fazer isto. Eu sou André. Temos a oportunidade de orar por alguém que nós gostaríamos de levar este mês àquele evento que vai ser realizado no pavilhão Rosa Mota. Hoje chama-se Arena, não é? Super Boca Arena. No dia 26, para partilharmos a nossa fé. Mas antes de levarmos, temos a oportunidade de orar por aquela pessoa. Orar que o Senhor possa tocar a sua vida, levá-lo até Jesus. Então, um lugar onde podem ter uma resposta. Eu quero verdadeiramente te encorajar a perceber que o Evangelho não é uma coisa que começa muito longe de nós. A missão começa onde tu estás. Não começa onde tu vais. Pensas ir um dia. Eu quero te encorajar verdadeiramente. No final, alguns não levaram ainda, mas podem levar o vosso cartão, orar por alguém e verdadeiramente prepararem-se para poderem partilhar essa fé com pessoas. Nós estamos a encorajar todos a nos inscrevermos, porque vamos reservar um lugar juntos. Isso vai acontecer no dia 26, uma sexta-feira à noite, e vai acontecer no pavilhão, lá no centro da cidade do Porto, não é? Perto do Palácio de Cristal. No Palácio de Cristal, perto dos jardins, não é? Ok. Então lá vai ser uma oportunidade. Alguns não vão daqui, alguns vão de Gaia, alguns vão a outros lugares, mas nós podemos reservar lugares juntos. Mas é importante nós nos inscrevermos. Então lá fora vão estar inscrições para vocês poderem deixar o vosso nome e também orarem para que na próxima semana possam trazer, pensando em outras pessoas que vão levar. Então nós começamos já com 200 lugares guardados para nós acreditamos que podemos levar muitos mais, mas vamos marcar a nossa presença. Alguns também nós vamos ter um autocarro que vai sair daqui, da igreja, naquele dia à noite, às 7h30 da noite. E é um autocarro que tem 70 lugares. Por isso, se tu quiseres um autocarro e mais alguém, deves também marcar o teu lugar. Está bem? Podem falar com os nós. Se não quiserem ter o desconforto de deixar o vosso carro lá, ou ter à procura do lugar, ainda que seja sexta-feira à noite, talvez seja mais fácil,
mas é importante, não é? Ele disse que não. Os filhos dizem que não, pois é que eu não ando na noite de sexta-feira, fora na noite de sábado. Mas pronto, então se pensarem nisso, se quiserem vir de autocarro, devem também marcar, porque nós temos um autocarro reservado e precisamos saber se um vai ser suficiente, está bem? É que vai ser complicado para estacionar lá. Pronto, então... Eu conheço bem a zona. Então pronto, já sabem, se quiserem, podem reservar, tem ali lá fora também, ao reservarem, ou reservam no autocarro, ou reservam fora do autocarro, também se forem do Porto, reservam fora do autocarro, mas é importante vocês deixarem o vosso nome, porque para podermos assim também garantir os nossos lugares, e estamos todos juntos, porque lá vai haver basicamente uma identificação do lugar onde vamos ficar, e quando vocês chegarem lá vai-vos ser dito, vocês vão ficar naquele lugar e assim ficamos todos juntos como família. Não é? Agora, quem é este homem, John Allen Shaw? Decido trazer uma história, uma pequena reportagem do El País Internacional. John Allen Shaw estava obcecado em converter, e vou ler o que é que um jornalista não cristão escreveu, em converter ao cristianismo uma tribo que vive isolada numa pequena ilha do Oceano Índico, uma tribo de caçadores, de cerca de 200 pessoas que rejeitam o contacto com o mundo exterior. Não é que só com o Evangelho, com o mundo exterior. Violentamente, no dia 17 de novembro, é interessante, ele, no dia, vou voltar atrás, no dia 15 de novembro, ele pediu a um engenheiro amigo dele e a um grupo de pescadores que o levassem até perto da ilha. E ele saiu numa canoa sozinho para a ilha. No dia seguinte, John Shaw voltou àquela canoa, voltou para aquele barco onde estavam os outros, e ele estava ferido com uma lança. E mesmo assim decidiu voltar novamente. No dia 16 decidiu voltar para a ilha. No dia 17 de novembro, os habitantes de Sentinel do Norte mataram um missionário norte-americano de 26 anos, quando tentou pela segunda vez que o aceitassem entre eles. Na primeira tentativa, atravessaram a sua Bíblia com uma flecha. E na segunda, acertaram e acabaram com a sua vida. Mais de 8 meses depois, ainda não foi possível recuperar o corpo. E a investigação judicial pouco avançou, porque eles também não querem invadir o lugar onde estão estes índios. O isolamento em que vive esta tribo pré-neolítica atraiu o jovem. A investigação e as declarações à imprensa de pessoas próximas de Allen Shaw descrevem um pregador empenhado durante anos em cristianizar o último, chamado ele, o último bastião de Satanás do planeta. Meu nome é John e eu amo vocês e Jesus vos ama. Gritou-lhes quando se aproximou da ilha pela primeira vez. Eu não sei o que pensar ao ver a história deste jovem de 26 anos que decidiu fazer, desculpem a expressão, esta loucura. Mas uma coisa eu tenho que lhe tirar o chapéu e apreciar a bravura dele por cumprir a grande comissão que Jesus deixou a todos nós. O que nos é pedido não é que saiamos para uma tribo desconhecida que não quer se relacionar com ninguém, é que nós amemos as pessoas com quem nós nos sentamos todos os dias, com quem nós nos cruzamos. O que nos é pedido é para que nós acreditemos que a mensagem que nós carregamos é a única mensagem que pode mudar as suas vidas. E que não tenhamos vergonha do Evangelho. O apóstolo Paulo dizia isso muito claramente, porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação. Então eu estou realmente a encorajar-nos a todos nós a não nos envergonharmos do Evangelho de Jesus Cristo, a podermos abraçar, a sermos discípulos de Jesus, a podermos abraçar a missão que Jesus coloca no nosso coração e a podermos, se quiserem ver a história dele, é muito interessante, há muitos filmes, até saiu um filme saiu sobre ele, mas há muitos documentários sobre a vida dele. É uma história incrível. Mas o que vos quero encorajar hoje é sermos discípulos de Jesus. Pessoas que abandonamos aquilo que não é importante, pessoas que vamos até Jesus, seguimos Jesus e levamos outros até Jesus. E todos nós temos a oportunidade de fazer isso a cada dia.
E o meu encorajamento não é que vás necessariamente ter aí a sentinela para tentar completar o que o John não conseguiu. Mas se calhar o que Deus está a pedir a ti e a mim é que nós temos a coragem suficiente para a nossa volta partilharmos a nossa fé e sermos corajosos para levar Jesus até aos outros. Porque se nós não levarmos, quem irá falar deles? Quem falar de Jesus se não há quem pregue? Disse o apóstolo no livro de Romanos, não é? Então Deus hoje te convoca a ti e a mim para nos levantarmos, para seguirmos Jesus, para abandonarmos primeiro, para seguirmos Jesus, andarmos com Ele e falarmos de Jesus aos outros, levarmos até Jesus.